Olá pessoal, vamos agora dar início ao nosso curso. Vamos falar sobre conceito de cárie e fatores etiológicos. Vem comigo, vamos para a aula. Na luta contra o coronavírus, fique em casa e assista a sua videoaula. Eu sou Gisele Rodrigues de Santana Neves e hoje damos início ao nosso curso de cariologia. O assunto deste módulo é cariologia, um entendimento global dos fatores etiológicos. Qual será nosso objetivo? Desenvolver o conhecimento teórico e prático que possibilite que vocês tenham um domínio científico suficiente para reconhecer e atuar na etiopatogênese, isto é, na prevenção primária e diagnóstico e tratamento dos pacientes afetados pela cárie. Os temas abordados nesse tópico serão os conceitos atuais da etiologia da cárie dentária, para que vocês tenham um entendimento dos fatores etiológicos envolvidos, a sua dinâmica biológica fundamental nas intervenções clínicas. Gente, a cárie dentária e a profissão odontológica, elas têm uma relação umbilical. A cárie dentária sempre foi a doença bucal que preocupou os profissionais, os pesquisadores, a academia. Então, há uma relação visceral entre esse tema e a profissão que vocês vão ter para o resto da vida de vocês. A evolução da prevalência de cárie, ou seja, do quanto da cárie existiu, ela vem desde tempos remotos, né? Antes de Cristo até os tempos atuais, inclusive com projeções, certo? Então, o que a gente pode perceber? Nos crânios antigos, né, quando você faz uma verificação antropológica desses crânios, você percebe que esses indivíduos, em 2300 a.C., eles tinham um baixo índice de dentes cariados perdidos e obturados. Isso pensando em adultos jovens, né? Aí, conforme a civilização ela vai amadurecendo, né, você tem uma elevação na prevalência de cárie, na porcentagem de pessoas no mundo apresentando cárie. Culmina aqui com a Segunda Guerra Mundial, também você tem um pico, um ápice bem grande na prevalência de cárie, e a partir dos anos 50, a gente vem um franco declínio dessa porcentagem de pessoas que têm essa doença. Quando você pensa nos primórdios, a gente pensa numa lesão de cárie em superfície oclusal, né? Uma lesão de cárie mais em fóssulas e cicatrículas. Já quando você passa a Revolução Industrial e você tem o desenvolvimento da indústria com o beneficiamento dos alimentos, você passa a ter cárie em superfícies lisas, além da superfície oclusal em superfícies lisas e cárie radicular. E atualmente, né, com esse declínio em que a gente se encontra e o projetado a longo prazo, a gente tem mais cárie em superfície oclusal, se mantém, né, ao longo de todo o tempo, e de superfície radicular isso vem aumentando, até porque vem aumentando a expectativa de vida das pessoas. Com relação às teorias mais antigas em relação à cárie dentária, já Galeno, no século II, ele julgava que a cárie ela resultava de um processo inflamatório interno, pulpar, causado por discrasia sanguínea. Então ele imaginava que a cárie ela era algo que vinha de dentro para fora, como um processo inflamatório interno. Os babilônios, né, 500 a.C. até o século XVIII, se acreditou na existência de vermes que beliscavam os dentes. Então, a teoria que era postulada é que você tinha alguns parasitas, alguns vermes, e esses vermes iam lá e destruíam a estrutura dentária.
Em 1889 é que Miller postulou a primeira teoria químico-parasitária para a cárie dentária, já levantando a lebre de que a doença cárie ela era resultante de um processo químico e de um processo microbiológico. Na primeira metade do século XX, surgem as teorias acidogênica, a proteolítica, promovida por Gottlieb em 1947, a proteolítico quelante por Schwartz em 55, que elas apresentavam algumas convergências e muitas divergências, né? Dentre essas teorias, vocês tinham alguns aspectos que convergiam, mas existiam muitos aspectos que divergiam. Isso tudo para explicar, né, a patogênese dessa doença. Então, ao longo do século XX e agora no século XXI, né, os pesquisadores eles se preocuparam muito em conceituar a doença cárie, né? E eles conceituam a doença cárie, por exemplo, lá nos anos 80, Milgrom, ele conceitua como sendo um processo de destruição localizada dos tecidos duros mineralizados dos dentes, que é causada por micro-organismos. Esse processo, segundo Milgrom, ele envolve a dissolução da fase mineral do tecido duro mineralizado, consistindo principalmente a dissolução do quê? Dos cristais de hidroxiapatita por ácidos orgânicos. Ácidos esses advindos do quê? Advindos dos produtos metabólicos bacterianos e da fermentação bacteriana. Então, essa foi uma conceituação lá dos anos 80, preconizada por Milgrom. Já Tilstrup e Fergeskov, também nos anos 80, eles colocam em evidência o papel do micro-organismo, dizendo para a gente que a cárie é uma doença infecciosa que, ao contrário na maioria das doenças de origem microbiana, ela resulta de uma interação complexa. Essa interação complexa entre o quê? Entre o micro-organismo, a superfície dentária e a dieta. Então, Tilstrup e Fergeskov, eles já colocam a cárie como algo que decorre da interação de alguns fatores. Mas eles chamam a atenção para os fatores microbianos, certo? E eles destacam que nem a dieta, nem os micro-organismos, atuando como fatores individuais, podem provocar o aparecimento da cárie. Não adianta, se eu comer toda a sacarose do mundo, se eu não tiver micro-organismo, eu não tenho a evolução da doença cárie. E se eu tiver todos os micro-organismos da boca e não tiver a ingesta de sacarose, eu também não tenho desenvolvimento da lesão cariosa. Então, Tilstrup e Fergeskov, que são dois grandes cariologistas, eles colocam como sendo necessária a presença simultânea dos fatores na superfície dentária. E essa presença simultânea dos fatores é que faz com que a lesão ocorra, a lesão se desenvolva. Lesch, já nos anos 90, ele coloca que a cárie dentária é uma doença infecto-contagiosa. Isso acreditou-se no final, nos anos 90 todo, na década de 90 toda, se acreditou que a cárie era uma doença infecto-contagiosa. Hoje sabe-se que ela é infecciosa sim, porém não contagiosa, tá? E Lesch dizia que é uma doença resultante da perda mineral localizada, cuja causa são os ácidos orgânicos provenientes da fermentação microbiana dos carboidratos da dieta. Então, ele mantém aquela simultaneidade preconizada pelo Tilstrup e Fergeskov. A única coisa que ele acrescenta é o fato dela ser contagiosa, porque nessa década os pesquisadores eles procuravam, né, uma vacina para a cárie dentária e eles trabalhavam com essa questão do contágio. Né, mais ou menos semelhante ao que a gente está passando agora, né, com o coronavírus. Né, a busca da ciência é para uma vacina, porque é uma doença altamente contagiosa. E nos anos 90, os pesquisadores eles buscavam uma vacina para a cárie dentária e eles tinham como essa doença contagiosa, o que já não é mais, e transmissível, o que já não é mais aceito em termos de evidências.
Gonçalves e Pereira, eles colocam uma definição para a cárie dentária como um desequilíbrio do processo de desmineralização e remineralização dos tecidos duros do dente. E esse desequilíbrio ele ocorre constantemente na cavidade bucal. Então, para os autores, a velocidade na progressão das perdas do mineral decorrentes do desequilíbrio é que determinam ou não o surgimento de cavidades cariosas. Então, o que esses autores eles querem dizer? Eles querem dizer que o papel bioquímico, né, dessa interação de fatores faz com que você tenha um desequilíbrio entre, né, mineralização e desmineralização. E se eu tenho uma velocidade maior de desmineralização, com perda maior de mineral, consequentemente eu tenho o surgimento da lesão cariosa. Maltz, nos anos 2000, ela afirma que o único fator considerável, imprescindível para a ocorrência da doença é a presença de placa bacteriana. Então, essa autora ela chama a atenção para o papel do biofilme dental, o papel da placa bacteriana, né, no desenvolvimento da cárie, que a cárie ela não se desenvolve na ausência de biofilme dental, na ausência de micro-organismo. E ela diz o seguinte, que dentes livres de biofilme, eles são de difícil alcance para as pessoas. Ao mesmo tempo que ela fala que a cárie é dependente do biofilme dental, ela também diz que um indivíduo eliminar totalmente um biofilme dental é algo de muito difícil. Até porque, a partir do momento que você elimina o biofilme dental, na hora que você faz uma película adquirida ali sobre o dente, você já está colonizando e você já está formando outro biofilme dental. Também essa autora ela afirma que mesmo diante de micro-organismos cariogênicos, a cárie dentária ela não se desenvolve na ausência de fatores determinantes e fatores modificadores, ou seja, não adianta só ter apenas micro-organismo, há de se ter outros fatores que vão fazer com que haja o desenvolvimento da cárie dentária. Então, como a gente pôde ver por esse agrupado de autores e suas definições em relação à cárie dentária, a gente pode dizer que ela é uma doença que acomete os tecidos duros mineralizados do dente, esmalte, dentina e cemento, que é sacarose dependente, que ela é biofilme dependente e ela é biofilme dependente com a presença de que micro-organismos, Streptococcus mutans, subrinos, lactobacillus, actinomyces viscosos, e ela pode ter uma característica de ser invasiva ou crônica. Tá? Então, quando a gente define cárie, é como se a gente estivesse montando um quebra-cabeça, né? Que vai nos dizendo, cada pecinha desse quebra-cabeça, ele vai dizendo do que essa doença ela é composta, né? Como que essa doença ela se desenvolve. Bom, nos anos 60, numa busca de procurar esses fatores etiológicos, os fatores que determinam uma doença, Case ele propôs sua tríade. E o que era a tríade de Case? Você precisa ter um dente, uma superfície dentária, há de se ter, né, uma microbiota e há de se ter um determinado substrato. Quando esses três fatores eles interagem, né, então a intersecção, ou seja, os três fatores estão presentes simultaneamente, a gente tem o surgimento da doença cárie, ok? Isso foi proposto por Case e é conhecido como a tríade de Case. Nilbron, né? Quando o Nilbron falou que a cárie também era uma doença contagiosa, aquilo que a gente já não mais acredita, ele acrescentou algo ao diagrama de Case. Ele concordava com Case, dizendo que há de se ter um hospedeiro, uma superfície dentária, micro-organismos, substrato, e que a interação disso ao longo do tempo é que leva à formação da cárie dentária, à formação de uma lesão cariosa. Então, o Nilbron ele acrescentou o fator tempo à tríade de Case.
O Sérgio Weine, ele coloca já a cárie dentária como uma relação, como consequência de uma relação entre fatores primários e secundários, né? Onde, dentro dos fatores primários, ele mantém a tríade de Case, né? Com o micro-organismo, o hospedeiro, o substrato, mas ele coloca em volta a saliva, ele leva a consideração da saliva, né, como um fator secundário para o desenvolvimento da cárie dentária. Tá? Então, Weine, ele considera a saliva. Neubrun, ele acrescentou o tempo. Weine, ele acrescentou a saliva, visto que o hospedeiro, ele é banhado por esse meio. E Tilstrup e Fergeskov, no final dos anos 90, eles colocam a melhor interpretação de fatores etiológicos para a cárie dentária, em que eles dizem para a gente que para que a gente tenha cárie dentária, eu tenho que ter o dente, eu tenho que ter a superfície dentária, eu tenho que ter biofilme dental com depósito microbacteriano, que é isso que vai determinar alterações de pH. E essa interação do depósito microbiano com o dente ao longo do tempo, num ambiente onde eu tenho a saliva com sua capacidade tampão, com sua possibilidade de eliminar o açúcar só pela sua presença, num meio em que eu posso ter aporte de flúor, eu posso ter uma qualidade de dieta cariogênica ou não, ou uma frequência de dieta cariogênica mais a miúde ou não, permeado pela classe social do indivíduo, pela renda, pelo conhecimento, pela atitude, pelo comportamento e pela educação, todos esses fatores agindo ao mesmo tempo podem ser os fatores etiológicos para a cárie dentária. Tilstrup e Fergeskov, eles começam a ter uma visão da cárie dentária que é uma visão não só biológica da cárie dentária, né? Eles começam a ter uma visão social da cárie dentária, onde as vulnerabilidades, onde a educação, onde os determinantes sociais têm um grande papel ou um papel tão importante quanto os biológicos. E quando, no final dos anos 90, a doença cárie ela passa a ser interpretada desta forma, todo um olhar sobre a doença modifica. Inclusive em nós profissionais deixarmos de julgar cárie como uma cavidade e sim passarmos a enxergar a cárie como uma doença. Então, lembra da Maltz quando ela falava que ela apostava nos micro-organismos, mas também que a gente tinha que ter fatores determinantes e fatores modificadores, né? Existe, né, uma relação entre os fatores determinantes e modificadores que vão ser, essa relação vai ser muito importante para deflagrar ou não o processo carioso. Então, como fatores modificadores, a gente fala que são aqueles fatores característicos de diferentes culturas. Então, vamos imaginar qual é o lanche da tarde do pessoal do Nordeste? É uma tapioca, gente. A tapioca ela é feita de mandioca. Mandioca é altamente cariogênica, certo? Então, culturalmente, o fato dos nordestinos comerem muita tapioca, esse é um fator modificador, é cultural e ele é modificador em prol do desenvolvimento da doença. Vamos pegar um outro extremo? Vamos pegar os gaúchos, que adoram tomar um chimarrão. A gente sabe que o mate ele é repleto de flúor. Então, quando os gaúchos eles estão tomando aquele chimarrão o dia inteiro, eles estão o dia inteiro ofertando um flúor tópico que vai ajudar nos processos de remineralização. Então, é algo cultural que ele modifica ali o microambiente em favor da remineralização. Ao contrário dos nordestinos com a tapioca. Então, isso a gente chama de fatores modificadores, aqueles que advêm das culturas, né?
Os chineses com os chás, o chá verde é riquíssimo, não só em flúor, como ele é riquíssimo em tanino, que é um anticariogênico, ok? Bom, e os fatores determinantes, quais são? São os fatores biológicos. São os mesmos nas várias populações. As várias populações têm dente, as várias populações têm micro-organismos que fazem parte da microflora oral. E as várias populações se alimentam. Então, esses são fatores, e as várias populações têm saliva. Então, esses são fatores que são fatores considerados determinantes. Se a gente voltar aqui para o diagrama do Tilstrop e Ferjeskov, a gente vê os modificadores, né? Aqui, todo permeando esse azul, né? Esse círculo azul, e também permeando aqui, já no círculo rosa, a dieta, enquanto composição, enquanto frequência, né? E os fatores determinantes são os fatores biológicos, dente, biofilme dental e composição salivar. Então, dos fatores determinantes, o que a gente destaca? A dieta, ela é um fator determinante, a saliva, ela é um fator determinante, o dente, obviamente, né? Porque sem dente eu também não tenho cárie. E o acesso a flúor, ele é considerado um fator determinante. Tá? Então, a dieta, a saliva, o dente, né? Começando pelo dente, a dieta, a saliva e o acesso ao flúor são considerados fatores determinantes para o desenvolvimento da cárie dentária. E os modificadores? Os modificadores, eles são uma série de fatores que compõem o meio biopsicossocial no qual o indivíduo está inserido e que vão interferir nos processos saúde e doença, e no nosso caso, nos processos saúde e doença bucal, e da cárie em particular. Então, não dá para eu falar em cárie dentária sem eu levar em consideração fatores socioeconômicos. Né? Não dá para eu falar de cárie dentária se eu não falar de fatores relacionados à saúde geral. Né? Uma criança aqui, brasileira, não vou pegar nem o exemplo da África, aqui no Brasil, uma criança desnutrida, ela traz consigo, e a desnutrição decorrente de fator socioeconômico, ela traz consigo, né, fatores modificadores da doença cárie. A gente tem também nos fatores modificadores, fatores epidemiológicos e fatores clínicos que podem ser modificadores. Né? Então, hoje a gente sabe que a cárie dentária ela é uma doença social. Enquanto doença social, nós não podemos abandonar o nosso olhar nas questões sociais que implicam no adoecimento dos indivíduos e no adoecimento dos indivíduos em termos de saúde bucal, no que se refere à cárie dentária. Se a gente for pensar, nós estamos passando por um momento, né, onde você tem um grande declínio da cárie dentária no mundo, mas também, né, você tem grandes bolsões de doença. A isso a gente dá o nome de polarização da doença. A polarização da doença é quando eu tenho uma gama da população livre da doença e um outro pequeno grupo que expressa a doença na sua forma mais grave. Então, vamos pegar São Paulo, por exemplo. Nós temos em São Paulo um grande manancial de pessoas que são livres de cárie atualmente. Entretanto, a gente tem bolsões de indivíduos que apresentam a doença com a sua gravidade mais intensa. Vamos destacar isso pensando no SB 2010, o índice de cárie em crianças de 5 anos de idade. Ele está mostrando para a gente que as crianças de 5 anos de idade, na primeira infância, elas estão mostrando uma grande quantidade da doença. Isso significa dizer que essas crianças, elas passaram pela primeira infância sem ter tratamento, sem ter acesso a tratamento, ou não controlando os fatores determinantes, ou tendo alguns fatores modificadores que fazem com que elas apresentem a doença. Mas o fato é, nós tivemos um índice de se pensar no SB 2010 para as crianças de 5 anos, que fizeram com que
a gente tivesse um olhar para a odontologia na primeira infância, ok? Aprendemos um conceito, o conceito de polarização. Então, só para a gente recapitular, a polarização da cárie, ela diz respeito ao quê? Ela diz respeito a um grande grupo de pessoas que se apresentam livres da doença. Em contrapartida, eu tenho pequenos grupos que apresentam essa doença com a sua maior gravidade e intensidade. Ok? Bom, então, como a gente pôde perceber, por todas as definições de cárie que a gente viu nesse decorrer dessa aula, a gente vai ter fatores que vão favorecer a desmineralização, mas também a gente pode ter fatores que podem promover a remineralização. Aqueles fatores que promovem desmineralização a gente chama de fatores de risco. E aqueles que promovem a remineralização, eles são conhecidos como fatores protetores. Se eu tenho um equilíbrio entre fatores de risco e fatores protetores, eu não tenho o desenvolvimento da doença. Entretanto, se a minha balança pesar para cá, se eu tiver mais fatores de risco, eu terei o desenvolvimento da doença. Então, hoje, pensar no manejo da cárie dentária é pensar em controlar esses fatores de risco e promover fatores protetores, para que não haja o desenvolvimento das lesões cariosas. Então, se a gente fosse hoje, agora, ao final desse assunto, eu pedir para vocês, me conceituem cárie dentária, me dê uma conceituação de trabalho, né? Porque a partir dessa conceituação é que eu vou mobilizar conhecimento para trabalhar com essa doença. Então, a cárie dentária é uma doença complexa, porque ela é multifatorial, ela é uma doença crônica, ela é considerada uma doença crônica não transmissível, tá? Nos dentes. Ela é biosocial, porque fatores sociais interferem, né, no desenvolvimento dessa doença. Ela é ligada a micro-organismos, ela é dieta dependente e ela é mediada pela saliva, uma vez que a saliva tem um papel fundamental como um papel protetor, como um fator de proteção. Ela é uma doença dinâmica e reversível, mas isso até um determinado limiar. Né? Até um determinado ponto eu consigo fazer a reversibilidade da doença. Ela é altamente prevalente, a gente viu a prevalência dela ao longo dos anos, né, naquele gráfico, e que, por fim, pode causar cavidade nos dentes. Então, vejam como a gente, nessa definição de trabalho, a gente tem vários frontes de atuação antes que a gente se depare com a sequela da doença, que é a cavidade dentária, que vai demandar procedimentos restauradores. E a gente vai terminando por hoje esse nosso assunto e eu quero deixar assim uma interrogação para vocês pensarem, né? E a interrogação vem junto com essa charge, né? O chinês pegando um avião, né? A mulher perguntando para onde, ele falando tanto faz, porque ele está fugindo de uma doença, mas ele está carregando consigo os micro-organismos. Esse chinês, ele seria ou não um fator de risco nesse avião? Pensem, porque essa será a nossa próxima aula. Nós vamos falar sobre risco. Tchau, pessoal, até o nosso próximo encontro.